Vamos falar agora de como reduzir o imposto de renda. As deduções, elas são utilizadas para equilibrar o rendimento do cidadão que ele recebe com a realidade financeira dele. Às vezes ele tem muitas despesas, muito gasto, às vezes ele está passando por um tratamento de saúde muito caro. Então as deduções, elas são um dos pontos principais para pagar o imposto justo. Nós temos a dedução simplificada, que é a dedução aplicada automaticamente pelo sistema da Receita Federal, que ela é de 20% de todos os rendimentos tributáveis. Só que tem uma limitação. Esses 20% do teu rendimento não podem ultrapassar 16.754. Se ultrapassar 16.734, ele embarrera ali nesse teto. O máximo de dedução que você consegue ter com a simplificada é esse valor. A outra opção de dedução são as deduções legais, que são despesas com saúde, educação, dentre outras que nós vamos destrinchar já já. Só que nessas despesas legais tem limites e também tem que haver comprovações nos parâmetros estabelecidos pela Receita Federal. Essas despesas legais são um dos principais tópicos que fazem os cidadãos cair na malha fina. Porque quando você vai declarar, você não precisa comprovar no momento da declaração. Mas é extremamente importante que você guarde os recibos, guarde notas fiscais daquelas despesas que você colocou, porque a qualquer hora você pode ser chamado a comprovar qualquer despesa daquela. Quais despesas podem ser deduzidas? Se você paga pensão alimentícia por determinação judicial, sem qualquer limite, você vai precisar ter apenas a decisão judicial ou acordo homologado também pelo judiciário. Temos a despesa com previdência privada. Se além de contribuir com o INSS, você contribui com alguma outra previdência privada, esses valores podem ser deduzidos do seu imposto, só que no limite de 12% dos seus rendimentos tributáveis. O simulador do imposto de renda, ele também está totalmente automatizado considerando esses limites. Tá? Despesas com educação. Dois pontos que são extremamente importantes. Existe o limite por pessoa de R$ 3.561,50. Quem são essas pessoas, Sara? São os seus dependentes, são considerados, e você também. Segundo ponto importante, que essas despesas com educação são consideradas do ensino regular, infantil, fundamental, médio, ensino superior, pós-graduação, doutorado, mestrado e por aí. Não entram esses outros cursos que não estão no ensino regular. Curso de inglês, curso de esporte ou cursos preparativos para concurso, essas despesas educacionais não entram, apenas de ensino regular. Com esse limite de R$ 3.561,50 ao ano por pessoa. Despesas por dependentes tem o limite de R$ 2.275 por dependente. Até o ano passado, precisava ter uma procuração no nome do dependente para que você utilizasse essas despesas na sua declaração. Houve uma atualização agora em 2026, em que a Receita Federal ela já vai considerar se em declarações anteriores você já utilizava aquele dependente, você já tinha seu cadastro aquele dependente, não vai precisar da procuração, ele já vai constar lá no sistema que ele é seu dependente. E também se no cadastro do seu CPF tiver ele como dependente. Outro ponto importante é que se o dependente ele recebe rendimentos, esses rendimentos são somados ao seu e deve compor os rendimentos lá daquele módulo anterior. Você deve colocar os seus e do seu dependente. Despesas de pessoas autônomas. Essas não têm limite, mas as despesas elas devem estar totalmente linkadas à sua atividade. Um aluguel de um espaço, água, energia, material de trabalho. Por exemplo, você é uma confeiteira, não tem CNPJ, trabalha como pessoa autônoma. Coloca lá nas suas despesas que você teve despesa com a compra de um telescópio. Não tem nada a ver com a sua atividade. Tem a ver leite condensado, né? Esses materiais de produzir a confeitaria. É isso que tem que tomar cuidado.
E despesas médicas. Despesas médicas são um dos principais pontos que levou aquelas quase 4 milhões de declarações que caíram na malha fina que eu falei lá no início. Grande parte estão linkadas às despesas médicas divergentes ou com recibos fora do parâmetro que a Receita Federal exige. Essas despesas têm que serem acompanhadas de notas fiscais ou recibo com CPF do paciente, que no caso é o contribuinte, com CNPJ do profissional que exerceu o atendimento, o exame, a cirurgia. O que chama mais a atenção da Receita é, por exemplo, você ter uma despesa com saúde de R$1 milhão. Valor muito alto, que não que você não tenha tido aquela despesa, mas os seus rendimentos somaram 200 mil no ano. Como que você teve uma despesa de R$600 mil com saúde se você não tem rendimento suficiente para aquilo, entendeu? De onde você tirou esse valor? Então tem que ter essa coerência com todas as informações. Ponto importantíssimo, a atualização de 2026. A Receita Federal se pronunciou que vai restituir até R$1.000 automaticamente para pessoas que não têm a obrigação de declarar um imposto de renda, que em algum momento do ano de 2025 recebeu um valor mais alto e teve o imposto de renda retido na fonte. Só que para receber essa restituição automática, você tem que estar com chave Pix cadastrada no Banco Central. Então, para todos os efeitos, mesmo que você não atinja o limite mesmo que você fique dentro do limite de isenção, é importante entregar a declaração, porque você pode ter valores a serem restituídos e nem tem conhecimento disso muitas vezes. Eu trago aqui para vocês só o número real, que eu disse que foram quase 4 milhões e realmente mais de 30 mil não bateu os 4 milhões de declarações do imposto de renda que caíram na malha fina por 2 pontos principais: despesas médicas e omissão de rendimento. Todas as informações, declarações entregues, elas são cruzadas e devem ter o máximo de compatibilidade. Então, o número é sempre muito alto. Ao longo dos anos, a Receita vem aprimorando o sistema de arrecadação dessas declarações para reduzir esse número de declarações que caem na malha fina. Um dos pontos principais é a declaração pré-preenchida. Quando você abre o sistema para efetuar a sua declaração, você vai ver que já tem algumas informações lá. E essas informações é justo de empresas, bancos, instituições financeiras encaminham informações para a Receita Federal e ela já te entrega todas as informações que ela tem sobre você. É importante se ater a essas informações, por quê? Pode ser que tenha sido enviado uma informação errada, uma informação que não condiz com a realidade. Exemplo, uma empresa diz que te pagou R$20 mil mensais no último ano. Só que você não recebia esse valor, você recebia R$12 mil. Então você declara os R$12 mil que você recebia e abre um requerimento para corrigir essa informação dada pela empresa, para que você não pague um imposto acima de uma coisa que você não recebeu. Então essas informações pré-preenchidas devem ser olhadas com cuidado, devem ser olhadas com atenção para saber se está tudo correto, condizente com a verdade. Só reforçando a data de entrega da declaração, elas iniciam dia 23 de março de 2026 e encerram dia 29 de maio de 2026. Por que é interessante entregar nos primeiros dias? Se você tiver restituição a receber, essa restituição ela não é automática ainda. A promessa é que seja em breve, mas ela acontece por lotes. E quem entrega nos primeiros dias entram no primeiro lote, que vai ser pago no dia 29 de maio de 2026. Por isso, os primeiros dias da declaração, o sistema ele apresenta inconsistência, porque todo mundo quer declarar nos primeiros dias para receber a restituição logo, porque os lotes eles se estendem ao longo dos anos. Então, nesse modo, falamos de despesas que vão reduzir o teu imposto de renda. No próximo falaremos de como declarar o seu patrimônio. Até breve.